poxa, mas e afinal, né? Para que serve ser homem, né? Não só nessa sociedade, mas para que serve o Y, né? Mas eu acho tão bonita a diferença, eu acho tão bonito isso. Só que a gente vai dissolvendo isso nos gêneros, né? A masculinidade, a feminilidade não tem diretamente a ver com um pênis e uma vagina. Você acha que, por exemplo, botar uma roupa rosa, isso vai te fazer homossexual? Isso é porque você tem alguma questão com a homossexualidade. E o FIT tem isso mesmo, ele te faz passar pelas coisas de novo e também rever conceitos como, inclusive, a sua masculinidade. Eu acho que existem esses dois tipos de pessoas, quem veio aqui a passeio e quem veio para realmente arregaçar as mangas e fazer alguma coisa dessa existência tão breve, né? Olá, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao primeiro episódio do podcast Ao Masculina, conversa sobre masculinidades. Esse novo espaço na podosfera que vem somar a outras tantas iniciativas tão bacanas que tem como propósito pensar, refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje. Eu sou Paulo Azevedo, idealizador desse projeto, e sempre atuei nas artes cênicas e no audiovisual como ator, diretor, autor e fundador da sua companhia. Além disso, sou jornalista fundador da Concultura, empresa criada em 2001 e que há 10 anos mescla as expertises na cultura e comunicação por meio de atividades em diversas empresas. Enfim, ao longo dos episódios, a gente vai se conhecendo um pouco mais. Da mesma forma que esse podcast vai achando seu melhor caminho, se aprimorando e se reinventando, sempre em movimento. Para isso, acompanhe, compartilhe, participe com críticas e sugestões de quem você gostaria de ouvir aqui conversando comigo para encontros em um mundo mais viável para todo mundo. Tem muitas vias para você entrar em contato e se juntar a essa conversa. Nosso site é www.concultura.com.br/almasculina e no Facebook /conculturabr e no Twitter @conculturabrasil. No Instagram, você me encontra como @pauloazevedooficial ou no perfil @almasculina, ou ainda pelo e-mail contato@concultura.com.br. Bom, e qual é a nossa ideia aqui? O Ao Masculina traz conversas sobre as masculinidades com pessoas de diversas áreas, especialistas e quem mais vier para contribuir para desbravar esse tema tão urgente e paradoxalmente delicado. Um universo que afeta diretamente e indiretamente a história da humanidade e gera tantos questionamentos, conflitos e inseguranças. A busca aqui é entender as visões dos nossos convidados, como vivenciam e lidam com as masculinidades no dia a dia, apostando em suas potências e na capacidade de transformação por meio do diálogo, autoconhecimento, sensibilização e humanidade. O exercício aqui não é impor regras, nem modelos de como ser, mas sim escutar da forma mais aberta possível, com o mínimo de edição. Ou seja, estou aqui para fazer uma das coisas que mais amo, conversar com gente, saber de gente, conhecer coisas novas e outras visões por meio de gente. E o Ao Masculina faz parte de um projeto mais amplo que aos poucos compartilho com vocês. Do lado de cá estamos bem animados com o desafio. Então, feita essa apresentação, vamos chamar logo o nosso primeiro convidado. Estamos eu e Conrado Góes, que é responsável pela gravação, edição, mixagem e trilha sonora original, verdadeiro 4 em 1 dessa história, que está aqui no estúdio dele em São Paulo. E o nosso primeiro convidado, que está lá no Rio de Janeiro, ao lado da Lili. Lili, Matheus? Lili, minha cachorrinha Lili. Lili, Matheus Solano Schenker, Carneiro da Cunha, seja muito bem-vindo, Matheus Solano. Obrigado. Prazer estar aí, abrindo as portas aí desse programa necessário, um assunto necessário. Padrinho dessa história, já tá virando padrinho dessa história. Bom, e você sabe que você foi o primeiro nome que eu pensei para essa história, para começar essa conversa, porque eu acho que você tem não só um carinho do público e da crítica, mas das pessoas que te conhecem, pela forma como você concilia todos os seus papéis, assim, eu acho, na vida e em tudo que você faz. Como é que você gostaria de se apresentar, Matheus, para os nossos ouvintes? Olha, engraçado, boa essa.
né? Porque realmente de um tempo para cá eu também entrei nessa de ativismo ambiental, né? Então, além de ator, eu diria que eu sou um ativista ambiental também, no virtual e no real, né? No dia a dia também. De alguma forma, de um tempo para cá, eu escolhi essa luta, né? Porque a gente tem tantas lutas, né? Tanta coisa para lutar e tantos meios hoje de comunicação em que a nossa voz é ouvida da mesma forma que a voz de qualquer outro, né? Uhum. Então eu escolhi realmente a luta ambiental e tento focar nela, além de ser ator, mas eu sou um ator no mundo, de alguma forma. A gente ser ator, a gente age, né? A gente atua, né? E eu escolhi também essa história da sustentabilidade. Maravilhoso. Ator e ativista sustentável, acho que é isso. Nossa, já mais um papel para os seus, dentre os vários que você tem, né? Bom, né? Matheus, só Porque para... também tem o de homem e pai nessa sociedade, né? E Que é o de que a gente pai, vai de conversar. irmão e de um monte de coisa, né? Matheus, só para organizar a nossa jornada aqui hoje, ao longo dessa conversa a gente vai ter alguns quadros breves, que a gente chama de nossos pit stops, só para complementar, trazer algumas referências, esclarecer, enfim, enriquecer ainda mais nosso bate-papo. Um deles é o Aspas, que são citação de trechos de livros e artigos sobre o tema das masculinidades. O outro é o Escuta Aqui, com dicas de podcasts, publicações, filmes, documentários e o que mais tiver sobre esse universo, além do especialíssimo Lugares Comuns. O que vai ser esse quadro? Bom, ele vai dar voz a especialistas, gente que pesquisa e entende muito do assunto, explicando termos, conceitos e ampliando a nossa visão sobre tópicos mais específicos, tá certo? Excelente. Matheus, vamos para o nosso bate-papo. Qual que é a sua curiosidade em torno desse tema? Toda, né? A verdade é que eu venho me perguntando há muito tempo, né? Ou desde que o feminismo voltou com força, né? E a luta por representatividade das mulheres, etc. Qual é o papel do homem? Para que serve o homem, né? Se a mulher é reconhecidamente, não vou botar juízo de valor, mas assim, é da mulher que sai o homem, né? E todas as outras mulheres, todo mundo nasceu de uma mulher, né? E então essa qualidade, fora as outras qualidades que eu vejo assim, que a gente vai descobrindo a cada dia mais nas mulheres que estavam ali delegadas à sua função vamos dizer, caseira, né? Então agora que as mulheres, digamos, estão botando as garras de fora, a gente vê que elas são muito melhores do que os homens em muitos lugares. E bom, não queria botar juízo de valor, acabei botando. Mas o fato é que eu venho me questionando mesmo nesse lugar, assim, um lugar, não vou dizer melindrado às vezes, é claro que eu posso cair no melindre, mas um lugar, poxa, mas e afinal, né? Para que serve ser homem, né? Não só nessa sociedade, mas para que serve o Y, né? Então me interessa muito questionar isso, me interessa mesmo. E nesse caminho de questionamentos aí, você já teve alguma dúvida de algum conceito ou abordagem que você ouviu falar ou conheceu por alto? Dúvida? Eu não sei se dúvida, mas eu gosto de me aprofundar no conceito de representatividade ou de lugar de fala, por exemplo. Eu acho interessante, porque vem se falando muito, né, do lugar de fala da mulher e do negro e da negra, né, que é diferente também. E então, o que sobra? Qual é exatamente, né? Quer dizer, eu já entendi que é um tempo para ouvirmos, para pararmos de falar, de agir, de sermos os protagonistas e irmos para trás, né? Até para ter uma visão mais ampla mesmo, né? Quem dá um passo atrás tem uma visão mais ampla de tudo, né? A gente tem essa coisa com o progresso, mas o progresso muitas vezes é dar 2 passos atrás. Eu entendo que a gente está nesse momento, mas qual é o quinhão que sobra? O que é que, mais uma vez, né? Para que serve ser homem, né? Hoje, né? Com o que a gente precisa para viver, para ser feliz hoje, né? Ou seja, ser homem diferente de ser mulher, né? Eu acho que eu fico muito nessa diferença quando o convite, talvez, do feminismo hoje em dia seja para a equalidade e não para a diferença, né? E quais são as diferenças, né? Porque existem tantas feminilidades, tantos viés, tantas formas de masculinidades também, né?
Existe a masculinidade na mulher e a feminilidade no homem também, né, então não é disso que eu estou falando, eu estou Sim. falando mesmo do gênero, eu estou Uhum. falando, né, eu acho que também pode fazer parte de uma tendência minha segregacionista mesmo, de querer botar, cada um no seu quadrado, quando na verdade, né, mais uma vez, acho que o convite é pra gente se entender igual, né. Mas Ma eu acho tão bonita a diferença, eu acho tão bonito, isso, só que a gente vai dissolvendo isso nos gêneros, né. A sim. masculinidade, a feminilidade não tem diretamente a ver com um pênis e uma vagina. Uhum. Lugares comuns, com Ricardo Goldenberg. Me impressiona a forma como você, e eu acho super interessante para o que a gente vai fazer aqui, que é meio borrar os limites que estão cada vez mais delimitados para todos os conceitos, principalmente quando o assunto é sexualidade ou identidade de gênero, ou agora eu já nem sei mais que nome usar. O que a gente pode delimitar no convite, quando a gente conversou, você falou assim que a gente não pode nem usar a palavra homem, no sentido de que o que significa homem? Ou homens? Eu entendo que responder com uma resposta identitária é estar condenado a um mal-entendido de saída irreversível. Ou seja, pouco importa qual é a minha linha, leia-se o que eu sou. A questão é como eu te ouço e se você se sente escutado por mim. Então, para mim, as reivindicações identitárias são neuróticas e sempre, por definição, em um contrassenso. Ou seja, o ideal de uma análise terminada, finda, seria, eu não diria eliminar, porque não é possível, mas no mínimo relativizar as tuas identidades. Toda afirmação identitária criar um segmento é uma autossegregação, digamos assim. Girar uma segregação do bem. Para mim, toda segregação é do mal, sem exceção. Opinião pessoal, né? Uhum. Então, nesse sentido, creio que as lutas identitárias deveriam ir na direção contrária, a de abolir as diferenças tomadas como de um modo pejorativo. É isso que estou pensando. Pensa o seguinte, por lógica, se a gente começa a criar classes cada vez menores a partir das particularidades, porque, digamos, eu sou um conjunto de predicados, homem, branco, judeu, argentino, psicanalista, pai de meu filho, ex-marido das minhas ex-mulheres, namorado de X, e lá vai. N, digamos, nenhuma dessas determinações esgotaria meu ser, entre aspas. Mas aí você vai criando classes cada vez menores, para que as pessoas tenham cada uma seu escaninho. Bom, no fim, por lógica, vai estar todo mundo isolado. Cada um vai ser o único membro dessa classe que o representa como único. Ninguém vai mais conversar com ninguém. Vai ser um mundo que parece um seriado de Black Mirror, cara. Eu iria na direção contrária, na direção de que não se faça essa confusão entre o problema é o tratamento pejorativo da diferença. A diferença não é pejorativa por natureza. Desigualdade e diferença não são sinônimos. Vamos lá. Sim, ou seja, é fato que por causa de uma marca diferencial, historicamente se produz uma desigualdade. Eu não contesto isso porque seria besta contestá-lo. Mas a confusão entre diferença e desigualdade me parece catastrófica. Terminar com a desigualdade, que já tem leis para isso, é uma campanha política. Eu assino embaixo, obviamente. Agora, por que não continuar operando com a diferença como diferença e não como desigualdade? Eu digo que o cidadão é assexuado. O cidadão é um anjo, digamos assim, um anjo sem sexo. Ou pelo menos deveria ser. Frente à lei, é apenas um voto, com todas as leis garantidas pela Constituição. Portanto, o cidadão não pode ser marcado de diferença alguma. Sim?
isso termina, digamos, se de fato acontecesse que todo mundo é tratado como cidadão, acabariam a necessidade das lutas identitárias. O problema é que não acontece. Tem cidadãos de primeira, segunda e terceira. Essa é uma luta política com a qual eu não apenas concordo, contribuo tudo o que eu puder. Agora, isto posto, nós não somos anjos. A gente é sexuado e a gente está marcado por diferenças e não vejo por que não fazê-las valer como diferenças. Então, definir a masculinidade já é colocar num saco de gatos coisas completamente diversas. Mateus, você transita entre vários papéis das masculinidades na sua carreira e na sua vida, né? Você é filho do diplomata João Solano Carneiro da Cunha e da psicóloga Miriam Schenker. Você é irmão do Gabriel Solano, que é um dançarino. Ele está ainda em Bruxelas, Mateus? Sim, bailarino lá na Bélgica, e não só como bailarino, mas também como administrador de parte da administração de uma escola de dança. Tá lá. Olha que incrível. Marido desde 2008, né, da Paula Brown. Paula, um beijão. Ela nos ajudou muito nessa ponte hoje com você. Graças a quem nos conhecemos também. Total, quem nos apresentou, pai da Flora e do Benjamin. Como você percebe as masculinidades que você aprendeu para sua vivência hoje, Mateus? Olha, eu acho que ninguém me ensina mais sobre a minha masculinidade do que Paula, a minha mulher, né? Porque foi a partir dela que eu entendi o feminismo e o lugar do machismo também na minha concepção, né? E na minha, enfim, que faz parte da minha forma de ser no mundo, né? Até porque eu sempre fui criado por muitas mulheres e raramente ouvi uma mulher reclamar de ser mulher. E hoje eu vejo muito isso, né? A mulher exigindo um lugar que ela não tinha, né? As mulheres que me criaram não eram assim. Então, Paula, eu acho que é a pessoa que mais me ensina nesse lugar. O que mudou para você? Eu acho que foi ensinado ao homem um lugar que eu acho que eu vejo, é claro que isso tem experiência com os homens que me formaram também, né, durante a vida, mas eu vejo o homem como um eterno filho. É um homem que não assume certas responsabilidades que são grandes, como gerência da própria casa, no sentido de relação com os filhos e com a comida e com a gerência mesmo da casa, né? Isso ficou muito com a mulher, e eu acho que isso é tudo na vida, né? Você não gere a sua própria família, a sua própria casa, né? Não sei, o homem ficou nesse lugar de ser servido pela mulher, né? E eu acho que é nesse lugar que eu fui mudando, e muito na minha relação com Paulo. Paulo foi me mostrando, olha só, por que você tem, por exemplo, que ficar dormindo enquanto eu acordo para botar as crianças para se vestir, né? Essa foi uma das coisas que, né, eu acordava um pouco depois, e aí já é direto para um outro momento e tal. Mas por que a gente não faz junto coisas que parece que estão implícitas, que é mais um papel feminino, coisa parecida, né? E várias outras coisas, assim, principalmente nessa relação com os filhos, né? Que ensina muito pra gente, né, esse lugar, né, da masculinidade e da feminilidade, né? O que significa isso, né? E que a gente atrela muito a responsabilidades, quando as responsabilidades, na verdade, são as mesmas, né, de um pai e de uma mãe, né? O que muda, talvez, enfim, é claro, a ligação carnal de uma criança nos primeiros meses de idade com a mãe, que não tem com o pai, certamente, o pai é muito mais um estranho, mas no segundo momento o filho é um estranho desde o primeiro momento, tanto para o pai quanto para a mãe. Enfim, tem uma série de coisas viciadas num olhar machista, né? E que a gente vai aprendendo todos os dias, porque isso não é nem um querer nosso, isso já está entranhado na cultura mesmo. E nada melhor do que escutar ela, Paula Brown, cineasta, atriz, esposa do Mateus.
Paula, bem-vinda ao nosso podcast. Brigadíssimo pela disponibilidade de participar desse projeto. Imagina, Paulo, imagina, um prazer sempre. E a gente estava aqui conversando com o Matheus e ele citou você, obviamente. E eu queria saber de você o que você acredita que ensinou para ele sobre a masculinidade dele e também sobre os lugares de machismo que ele tenha ou teve. Sim, eu acho que todo mundo é machista, inclusive as mulheres. A gente está acostumado a uma sociedade machista, uma sociedade onde é tudo pensado para o homem e a mulher está atrás do homem, um passo atrás, sempre tendo que batalhar o dobro das coisas. É um lugar cômodo, né, para o homem. O que eu faço com o Matheus é apontar para ele esses lugares que são cômodos para ele e que são difíceis para mim. Olha só, isso acontece por causa disso. Nem sempre para ele é fácil ouvir, mas eu acho que aos pouquinhos ele vai abrindo um pouco mais também a mente, vai abrindo e vai percebendo, né, que isso é uma coisa cultural, enraizada e que é difícil mesmo, e muito difícil para o homem, porque é a hora de dar um passinho para trás e ouvir o que a gente tem a falar, né, o que as mulheres têm a falar. E nem sempre esse passinho para trás ele é fácil, ele é cômodo, né? Mas ele é necessário para a gente construir uma sociedade mais saudável, menos doente, menos desigual. Eu acho que muito da maternidade, sabe? É o tempo todo ter que ficar puxando que a responsabilidade de criação de um filho é tanto da mãe quanto do pai, que não existe isso de é a mãe que amamenta, é a mãe que cuida, é a mãe que vê. Então, a responsabilidade tem que ser dos dois. Por exemplo, uma coisa que Matheus marcava os compromissos dele já contando que eu estaria com as crianças. Chegou um momento que eu falei, olha só, eu tenho também os meus compromissos, você tem que perguntar para mim se eu posso, se eu estou disponível para ficar com as crianças nesse dia, como é que vai ser isso, para a gente poder regular isso, entendeu? A gente tem que ter uma agenda compartilhada, porque eu também estou voltando a trabalhar, eu quero trabalhar, eu tenho os meus projetos e a gente vai ter que dividir isso. Então são coisas que para ele, ele não percebia, ele não percebia como ele colocava essa carga de educação das crianças e de responsabilidade mais em cima de mim do que dele. E de eu ter que ver agenda, essas coisas. Então é uma coisa que eu acho que eu puxei ele e falei, olha só, vamos ver isso juntos, olha só, você sabe o que está na agenda da Flora hoje? Eu acho que é muito, muito, muito em relação à maternidade e à paternidade, que ele mais percebe, que é onde a gente mais tem responsabilidade junto nesse momento da vida, né? Nesse momento da vida, do que a gente já conquistou enquanto relacionamento. Matheus, você já interpretou personagens os mais diversos, né? O machista, o psicopata, o homem frágil, o antagonista que escondia ser gay, mantendo um casamento às aparências, né? De aparências. Responsável, aliás, pelo primeiro beijo entre o casal homossexual numa telenovela da Globo, em 2014, com o Thiago Fragoso. Como é que você lidava com os discursos que, de alguma forma, Matheus, eram contrários aos seus princípios? Como é que eu lido, eu acho, né, com isso? Eu acho que eu lido de uma forma excepcional, modéstia à parte. Eu não ligo muito, porque eu sempre curti ser um pouquinho mais aberto do que a maioria das pessoas, sabe? Uhum. Aberto para ouvir, curioso, né? Aberto para aceitar, aberto para me adaptar, né? Então, aberto nesse lugar. Eu acho que, e como ator, eu acho que a gente tem obrigação disso, né? De ser mais aberto. A gente não pode julgar um personagem nosso, por exemplo, né? Claro que você não pode justificar todas as maldades de um vilão que você vai fazer, mas você pode explicá-las, né? Que ele teve um passado assim, assim, assado, passou por isso e aquilo e se tornou essa pessoa. Você não está defendendo essa pessoa, mas você entende o ser humano, você entende os defeitos e as coisas, e eu acho que isso é fundamental, e portanto os personagens mais diferentes que me apareceram foram sempre tratados com o mesmo carinho. Eu falo, é um ser humano do qual eu vou cuidar, por mais tenebroso que ele possa ser, mais escuro que ele possa ser, no mau sentido, né? Tanto aí mais um preconceito nosso, tá? Mas enfim, que ele seja visto da mesma maneira, com a mesma empatia. Então,
quando vem uma crítica nesse lugar, do tipo, você está fazendo um personagem que é assim, assim, assado, né, de pessoas que têm preconceito com pessoas ou personagens desse tipo, aquilo é só mais uma oportunidade para eu reforçar esse ponto da tolerância, né, de você, olha só o que você está fazendo. Você acha que, por exemplo, botar uma roupa rosa, isso vai te fazer homossexual? Isso é porque você tem alguma questão com a homossexualidade, né? Porque não é possível, ou você tem algum problema com um casal homossexual se beijando, isso é porque você tem algum medo aí, alguma questão com a sua própria homossexualidade, né, que todos nós temos, né, somos todos bis, enfim, a gente entra num aspecto que tem a ver com essa minha abertura, né, para tudo, para entender e para aceitar as diferenças também. Então, digamos que pelo contrário, me parece como uma oportunidade mesmo para a gente abordar o assunto, não é uma coisa que me incomoda. Você lembraria de algum aprendizado que algum personagem específico te trouxe? Você poderia citar alguma coisa? Olha, esse papel, por exemplo, me fez refletir muito sobre essa perspectiva que eu jamais tinha pensado na vida, por exemplo. Todos, né? Todos, não, sinceramente, cada personagem te ensina alguma coisa. Às vezes você pode demorar anos depois daquele trabalho para entender, mas você vai entender lá na frente que aquele personagem te ensinou e muito. E no meu caso, todos também sobre a masculinidade, porque são todos homens, né? A não ser quando eu tenha feito uma mulher, ou estou fazendo agora no teatro. Mas ainda assim é uma brincadeira de um homem se vestindo de mulher e fazendo uma mulher que ainda brinca de ser, porque é uma atriz, né? Brinca de ser isso e ser aquilo. Mas enfim, vamos pegar então um ou dois. Eu tive um personagem no teatro que era o Deus do Amor, era Madana. Madana Mohana Murari. Então, o Deus do Amor hindu, eu todo pintado de azul e coisa e tal. E eu fiz uma composição de um personagem muito suave, muito sutil, muito suave, muito caridoso, muito, como dizer, com muita leveza. E eu lembro que eu estava na época namorando, ou casado mesmo, e a Dani, minha ex-esposa, me disse que amor não era só sutileza, amor também podia ser uma bronca, podia ser uma coisa firme, podia ser, o amor não está só nesse lugar, só nesse lado. Eu lembro que na época eu não recebi isso da melhor forma possível, mas em seguida eu já lancei um olhar mais construtivo, digamos, para a crítica que ela me fez, e entendi que realmente amar, né, nem sempre, não é só yin, amar é yang também. Amar também é masculino, né, nesse lugar que se põe a energia masculina, né. Tem que ano que foi isso, Matheus? Isso foi em 1999, na Unirio. A pessoa era uma criança, gente, já fazendo a Deus do Amor. Eu tinha 18 anos fazendo Deus do Amor, olha só. Mas é isso. Falava de uma imaturidade também, essa crítica da Dani. É uma imaturidade, uma parcialidade, né, na minha visão do masculino e do feminino, talvez, né. Eu botei um personagem Deus do Amor como um personagem absolutamente yin, né, sem nada de yang. E super próximo de um ideal romântico, né? Da ideia de um amor Isso. É calma, é passividade, né? Não sei. Exatamente. E o outro que você falou? Contemplação e prazer. Você falou de um outro também. Bom, temos, por exemplo, o Rubião, personagem que eu fiz na televisão, que ele era mau que nem um pica-pau. Foi Liberdade? Liberdade. Aquele era um homem na pior das concepções, né, que a gente pode falar hoje em dia, né, nesse mundo que está revendo o papel do homem, né, que absolutamente machista num Brasil, num momento, num lugar em que era a lei do mais forte mesmo, era uma lei da selva, né, de sobrevivência, e um cara que tinha o poder, né, que também é uma coisa delegada ao masculino durante tantos séculos, né. Então
Mas não sei, não saberia o que ele me ensinou sobre masculinidade, mas sem dúvida foi o personagem mais masculino, né, nesse lugar, mais yang, que eu já fiz e gostei muito de fazer. E foi engraçado, porque era um personagem que, apesar de não ter sutileza, de só ser mal, eu consegui trabalhar muito a sutileza. Ele foi um personagem quase cinematográfico que eu fiz, assim. Ai, que é uma delícia quando isso acontece, né? Que você vai achando os Muito bom quando você paradoxos do consegue personagem, fazer. né? De alguma forma você encontra as sutilezas dentro da maldade. É muito doido quando você encontra todo o espectro de um ser humano dentro só da maldade, né? Aham. Louco. E aí eu acho que tinha a ver com essa maldade também associada ao masculino, talvez. Eu estou tentando achar umas aliterações aí para achar um aprendizado com o Rubião. Mas eu acho que sim, tem uma maldade aí no machismo, né, na relação violenta e mesquinha com as mulheres, né, de colocar a mulher, o negro, o estrangeiro, o diferente, né, de botar a intolerância na frente da hombridade mesmo, né, porque tem isso, né, sei lá. É engraçado que... Fala. Não, que isso Tanta que você coisa vem na cabeça. Me veio duas coisas rápidas, assim, enquanto você falava. A primeira é que, às vezes, a violência é a primeira demonstração, ou a demonstração mais imediata de uma fraqueza, né? Sim. Cai num lugar de reatividade tão bate-pronta, né? Que mostra o quanto o agente dessa violência é fraco, né? Frágil no sentido de elaboração de si mesmo, dos sentimentos, das consequências do que ele fizer. E a outra do referencial, que se você anula demais uma referência anterior, tem muitos casos, né? São 5,5 milhões de crianças no Brasil que não tem o pai na certidão de nascimento. Então, se você nascer uma referência do pai, anular essa referência anterior, talvez você perde muito, né, de esse pai sendo bom ou ruim, e esse termo é péssimo, bom ou ruim, mas independente do pai que você tem, ou da ausência do você pai, já é uma referência para você se construir dali para frente, né? Que ótimo. Matheus, você é um artista super admirado pelo público, pelos colegas nem se fala, você é um cara super afetivo, querido por todo mundo, bem-humorado. No início da sua carreira, você teve sua masculinidade questionada? Muito antes da minha carreira, né? Justamente por gostar de teatro, por ser um cara interessado nas artes e por ouvir coisas diferentes do que os meus colegas ouviam na escola, por me interessar por coisas diferentes, por falar de coisas diferentes, enfim. Eu era chamado de viado. Você sofreu bullying, Matheus? Não tô acreditando nisso. Sim. Já sofri bullying por ser do teatro, da galera do teatro, e também por ser judeu. Foram dois bullying que conseguiram, mas tem muito mais a ver com a minha personalidade, eu acho, passiva, do que com o fato de eu ser judeu ou de eu gostar de teatro. Uhum. Mas tem trejeitos femininos. Eu lembro que as pessoas, depois do Félix, né, que foi um personagem homossexual que eu fiz, e que super pintoso, as pessoas acharam que eu tinha herdado do Félix uma feminilidade, uma efeminilidade, né, que se chama, sei lá, efeminação. Mas aí eu sempre falo que não, que já sou efeminado muito antes de fazer o Félix. Tem uma coisa mais solta, digamos assim, no meu modo de ser, no meu corpo e coisa e tal. Isso te dá tem a ver com aquela abertura também. E te dá muita carta na manga para poder fazer o que você faz. Sem dúvida. Com certeza. Me dá como dizer, um diapasão, não. Uma extensão maior, né? Teve uma história muito engraçada, que foi inclusive um texto que eu tinha que decorar, e na época eu estava na faculdade, na Unirio, no segundo período, e estava aprendendo formas de decorar, e uma delas era reescrever a exaustão o texto, né? Uma forma que, inclusive, para mim hoje é péssima, não funciona em nada. Mas na época eu estava nessa, então tinha um texto que eu estava reescrevendo várias vezes num caderno. E caiu esse caderno nas mãos de minha mãe, e ela leu o caderno, e ela achou que era um diário. Um diário, e que aquilo era uma carta para um homem.
E ela achou que, "Ih, meu Deus, meu E filho sua mãe agora é psicóloga, né? homossexual." Minha mãe Psicanalista. psicóloga falou, ai meu Deus, vamos lá, vamos conversar. E chamou a mim e a meu padrasto também para a gente conversar sobre aquilo. Eu falei, mãe, não, pelo amor de Deus, aqui eu tô decorando. Tá? E foi engraçado. Essa foi a única situação, eu acho. E tem a história clássica também da minha mãe no shopping indo comprar sapatilha para o meu irmão e maquiagem para mim. De repente ela parou no meio do shopping e falou, tem alguma coisa errada. Que ótimo, né? Tipo assim, peraí, a sapatilha é 42 ou 44, né? Peraí, como assim, gente? Pari 2 homens e eu tô comprando sapatilha para um e maquiagem pro outro, mas é isso aí. Que ótimo. Influência fortíssima na família, os 2 artistas, né? Pois é, pois é. Você foi construindo sua carreira no teatro e no audiovisual, mas em algum momento teve uma virada que você se tornou muito conhecido. Foi no Ronaldo Boscoli, no Maísa? A televisão, né? A televisão traz isso. Foi Maísa. Eu já tinha feito até um personagem JK antes e tal, mas foi Maísa que me deu. E os Gêmeos no Viver a Vida foi no foi mesmo a ano? seguir. Ah, tá. Foi a seguir com os mesmos, Jaime Mojadin e o texto do Maneco. E isso interferiu alguma coisa na sua postura, ou você se sentiu mais cobrado em relação à sua masculinidade, eu digo publicamente, assim? Você se sentiu demandado a partir desse momento que, agora eu sei que esse cara que está no supermercado é o Matheus Solano? Ser famoso foi um baque muito grande para mim, muito grande. Não era o meu objetivo enquanto ator, né, ser famoso em âmbito nacional, e eu não estava preparado para isso, né? E como foi muito rápido, muito intenso, e por mais que fosse carinho, era muita, né, em determinado momento até uma histeria, e eu ficava. Foi muito difícil para mim ficar famoso nesse lugar. Até porque o ator, você sabe disso, vive também da observação. Eu preciso observar o outro, observar o ser humano. Eu passei a ser sempre o observado, né? Se eu cruzo o olhar com qualquer pessoa, ela me reconhece, o olhar brilha, ou no mínimo se transforma, e eu já não tenho aquela pessoa ali, né? Eu tenho uma pessoa com o que ela acha de mim, aquela coisa toda. Então foi muito difícil para mim essa exigência de ser diferente, né? Na rua e tal, então foi uma adaptação de anos e anos. Você fala isso... 5 anos. Você fala isso do preparo, eu não conheço pra uma pessoa que... eu não sentir fobias e não ser difícil para mim sair de casa, ir para os lugares, sabe, lugares com gente e tal. Foi complicado. Mas isso não tinha a ver com minha masculinidade, não. Uhum. E isso, você foi procurar apoio em quê? Numa análise, numa terapia? Olha, e aliás, é bom que se diga, faço terapia desde os 14, 15 anos de idade. Não, perdão. É isso, 14, 15 anos de idade. Claro, parei algumas vezes, mas digamos que eu sou uma pessoa bem analisada. A doutora Bia é demais. E aí, sempre que me dá um tilt, eu volto a fazer, realmente. Nossa, eu acho fundamental, assim, é quase que uma prescrição de sanidade hoje em dia, né? Mas eu tinha mesmo era que enfrentar o problema, né? Eu lembro que eu tive mesmo que enfrentar o problema e exaustivamente sair de casa, perceber o que era aquilo, entender como eu estava reagindo, reagir mal primeiro, para depois começar a entender como é que se reage bem e entrar no meio termo. Foi realmente um aprendizado do zero, assim, esse negócio de ser famoso. Porque é uma outra perspectiva de mundo, né? Eu acho que ninguém está preparado para essa... E como eu não acredito em nada disso, fica mais difícil, entendeu? Porque eu vejo e falo, gente, mas peraí, eu sou só mais uma pessoa, mas ao mesmo tempo eu entendo que a pessoa está me vendo ali a única vez na vida dela, ao vivo, né? E ao mesmo tempo, para mim, enfim, é tudo que envolve esse lugar tão diferente, né? Que é ser famoso, é um lugar muito diferente. E eu gosto daquilo, né? Eu gosto de observar, muito mais do que ser observado. Isso a não ser quando eu estou trabalhando, obviamente. E
Mudou alguma coisa na sua percepção do seu pai ou do seu padrasto quando você se tornou pai, Matheus? E continua mudando constantemente, porque eu passo pela experiência que eles passaram, então começo a ver que não é muito fácil falar coisas que eu falei durante o meu crescimento, é difícil fazer como adulto hoje, etc., né, como pai, etc. Então continua mudando, eu aprendo muito com os filhos. Eu acabei de ver uma entrevista do Pedro Cardoso, perguntaram por que a gente tem filho, e o Pedro Cardoso respondeu, e eu acho que é para ensinar a gente, boa parte do que eu aprendo com os meus filhos. E o filho tem isso mesmo, ele te faz passar pelas coisas de novo e também rever conceitos como, inclusive, a sua masculinidade. Escuta aqui. Eu vou te dar até uma dica. Eu acabei de escutar esse podcast, que é o 209 do Mamilos, chama Homem Pai, e é extremamente emocionante ouvir tantas perspectivas dessa profissão que é a mais difícil e mal remunerada do mundo. Não remunerada, né? Do mundo, assim. E vendo o quanto que, inclusive nesse começo de jornada da minha pesquisa, o quanto que já muda a minha relação com meu pai, assim. Eu não preciso nem ser pai para poder perceber e ter um pouco de compaixão com contextos e o quanto que o pai dá conta daquilo naquele momento, né? Isso alivia bastante, assim, pra gente ter mais perspectivas e, enfim, falar a palavra perdão soa piegas, mas é bem isso mesmo, assim. Você começa a ter mais amor e falar assim, gente, essa pessoa não vai estar aqui para sempre, vamos aproveitar? É um pouco esse lugar. Um pouco por aí. E você é pai de 2 filhos lindos, né? Lindos, de morrer. A Flora e o Benjamin, ela tá com 9 anos, Matheus. 8. 8? E ele tá com? 8 anos. Ele tá com 4. 4. Você já se sentiu vulnerável nessa relação? Muito, muito, muito vulnerável. Já me senti muito vulnerável muitas vezes. E nesse lugar, né, do pai com o filho homem, né, no segundo filho. E nesse lugar mesmo do primogênito, de você perder a mulher para o filho, né, durante um tempo, né, e como mulher, e como companheira, e como atenção, não sei o quê. Mas pouco também ao mesmo tempo. Eu vejo homens enlouquecendo muito mais nesse lugar. Assim. Então acho que eu fui analisado, né, muito bem preparado, eu acho, para muitas coisas. Você falou de uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Tem diferença no modo de educar uma menina e um menino? Sim. Tem sim, existem sim, isso é realmente muito interessante num programa sobre masculinidade, né, ou sobre feminilidade também. São diferentes sim, há uma delicadeza na menina, que há no menino também, mas o menino se joga mais. Bom, o meu, estamos falando do meu, né? Com certeza que muita gente vai encontrar eco nisso. Mas o meu é mais destemido, o menino. A menina mais cuidadosa, mais observadora. Mas ao mesmo tempo o menino fala para burro. Mas de uma forma geral, o menino mais bruto e a menina mais reflexiva, talvez. Isso desde sempre, Matheus? Eu tô perguntando isso porque... Eu acho que sim. Mas eu não sei se a Paula é melhor para falar isso com você. Se bem que não sei se a Paula é boa para falar isso com você, porque ela é bem feminista, né? Então, ela vai falar, o Matheus é melhor para falar. Turvo, né? Ela vai dizer que não há nenhuma diferença ou coisa e tal, mas não, claro que há, claro que ela sabe que há também. Mas acho que ela tem mais atenção sei lá, a partir de quando é que Benjamin passou a ser mais atirado, deixar de ser um bebezinho e passar a ser um bebezinho com características diferentes da irmã que é menina, não sei. Então vamos mais uma vez com Paula Brown. Paula, eu queria saber de você se existe alguma diferença no modo de educar uma menina, no caso a Flora, e um menino, no caso do Benjamin. Olha, Paulo, diferença, eu acho que
essa coisa de o menino é mais agressivo, a menina é mais delicada, eu acho muito relativo. Eu tenho 2 filhos completamente diferentes um do outro, onde o meu menino é apaixonado por dança e quer fazer balé, e a minha menina é apaixonada por futebol e está fazendo futebol. Então, assim, essas coisas de azul, de rosa, do que é de menino porque é mais agressivo, do que é de menina porque é mais delicado, eu acho que são um lixo, na verdade. Assim, para ser bem direta, eu acho que não servem para muita coisa, não. Eu acho que a gente tem que quebrar isso e perceber que aí é superficial isso. Agora, em relação assim, ao futuro, em relação do que é mais profundo, para a menina é sempre, óbvio, e infelizmente, né, ter que prepará-la para uma sociedade desigual ainda, né? Porque os pais das crianças e mães das crianças, muitos ainda estão carregados desse machismo, dessa coisa e dessas diferenças que eu acho uma bobagem, né? Agora, se for olhar por um lado mais profundo, eu vou te falar que eu tenho mais cuidado em como criar um menino, sim, como criar um homem, um futuro homem para a sociedade. Por ele e, obviamente, pelas mulheres, eu sendo mãe, eu sendo mulher. Por ele, porque a masculinidade, esse macho alfa, essa coisa que vem de propaganda de Gillette, coisa assim, esse tipo de masculinidade ele é tóxico não só para as mulheres, por razões óbvias e por razões que eu não vou nem repetir aqui, de ser tratada como objeto, de um relacionamento ser tipo uma posse do homem, um troféu para o homem, esse tipo de coisa é muito óbvio, mas eu acho que essa masculinidade ela é ruim para o homem também. Por que um homem não pode ser sensível, não pode chorar, não pode não gostar de futebol e cerveja e bater no amigo, essa coisa que eu acho que é uma cobrança também masculina e também ruim, entendeu? É ruim para ambos, é ruim para a mulher e é ruim para o homem. Então eu quero criar, sim, um homem que seja um homem livre dessas marcas, dessa coisa cultural horrorosa, e um homem que seja também, que olhe para uma mulher com igualdade, com respeito, principalmente, né, do jeito que eu quero ser tratado, eu vou tratar essa pessoa. E a liberdade que eu tenho para mim é a mesma liberdade que essa mulher que está comigo, que essa mulher que eu conheço, que essa mulher que trabalha comigo merece. Então, acho que é por aí, é um grande desafio. E é curioso você mencionar, no caso de uma marca como a Gillette, que inclusive fez uma campanha que gerou muita polêmica, mostrando justamente a possibilidade de um homem que tem toda a liberdade de viver da forma como quiser, né? É um comercial super interessante para quem está ouvindo, dá um Google aí, porque vale muito a pena ver essa campanha que gerou muita polêmica no mundo inteiro. Justamente porque... Pois é, e a publicidade ela sempre refletiu muito isso, né? Ela está refletindo, eu acho que essas mudanças que a gente tem pedido já ao longo de tanto tempo, né? São coisas que a gente colocou como sociedade que não podem ser feitas ali, que vão tolhindo as pessoas, e as pessoas estão muito tolhidas. E toda vez que a gente dá um passo também socialmente para a igualdade e tal, também sempre tem um passo para trás de medo, né? E eu acho que o homem, nesse momento da história, está com um pouco de medo de ver que a mulher consegue ser independente, consegue fazer o que ela quer, e não precisa de homem sustentando, não precisa de homem para criar filho, né? Porque a gente vê aí a grande maioria das mulheres criando filhos com pais ausentes, ou com pais só no papel, ou com pais que abandonaram os filhos, enfim. Eu entendo que seja um momento que o homem agora está com um pouco de receio, de medo, se sentindo um pouco perdido, mas esse momento é muito importante. Eu acho que é muito importante para o homem agora começar a abrir as portas, dar um passinho para trás e ouvir o que as mulheres têm a dizer. Eu acho que o Mateus está entendendo e entendeu o que ele tem agora que ouvir. E isso é um grande crescimento enquanto pessoa nele, eu acho. E vai ser um grande crescimento para qualquer homem quando entender isso. Mateus? Mas tem uma coisa, né, que aí se a gente falar sobre genética, né, sobre evolução, né, que a gente evoluiu muito rápido, né, e vai evoluindo cada vez mais rápido. Por isso a gente não deu tempo para o corpo da gente se adaptar
ao que a gente é. E mesmo aos nossos impulsos mais animais, mais primitivos, né? A gente entendeu coisas muito mais rápido do que deu tempo para o nosso próprio corpo, nosso próprio instinto mudar, se adaptar. Eu acho que esse é um grande ruído nesse lugar das masculinidades e das feminilidades, né? Então, o homem ainda tem um resquício dessa brutalidade que ele precisa para ir matar um mamute. Porque em algum momento fazia sentido, sim, o homem sair para caçar e a mulher ficar em casa, por uma superioridade de massa corpórea e de violência, de isso, de aquilo. Então fazia sentido, sim. E hoje não faz sentido, não, porque hoje a gente vai envolto em toneladas do maldito plástico, você vai no supermercado e compra o que você quiser. Então não precisa, por isso, mais uma vez a minha pergunta: para que serve ser homem hoje? Para que serve essa força bruta? Para que serve o pelo? Para que serve o cheiro, a força, a massa, a imposição, né? A imposição, o poder, para que serve essa diferença toda entre ser homem e ser mulher, e qual seria a parte boa de ser homem, né? Porque ser homem era essa superioridade física para você ir, conseguir o alimento da sua família. Isso é fundamental, né? Agora, hoje em dia, tanto o homem quanto a mulher podem se virar, conseguir um emprego, né? Subir naquilo e sustentar a sua família. Então não existe mais essa diferença, né? É curioso porque você fala para que serve ser homem, aí a gente quase cai num conceito de um padrão de masculinidade, né? De uma heteronormatividade que, pelo que eu tenho descoberto e do que eu sinto, não faz bem, principalmente para o homem, que gera tanta violência, né? Contra ele mesmo, insegurança. É um paradoxo que muita gente ainda não percebeu, né? Que você está cumprindo um papel que quem te impôs, né? De onde que você aprendeu isso e para que serve isso hoje, né? É isso. Eu acho que é isso que estamos falando. Eu não aprendi ainda. Eu também espero que no episódio 1000º desse podcast a gente tenha alguma pista para poder responder essa pergunta. Lugares Comuns, com Ricardo Goldenberg. De fato, há toda uma linha de pensamento em que está tudo determinado pelos genes. Então, se os homens são machistas, não é que são machistas, sino que estão determinados geneticamente para serem os fodões. Eu não acredito nada disso. Mas também não acredito, porque eu queria não aparecer assinando o relativismo cultural, que me parece outro veneno. Não acredito nem obviamente que existe uma base biológica, não estou dizendo que não há. Mas não acredito nem na determinação genética, nem tampouco numa determinação cultural que pode ser alterada ao bel piacere de qualquer um. Ou seja, nenhuma coisa nem a outra. Esse que é o problema. Por exemplo, a crescente violência masculina num momento em que a ação feminista está produzindo efeitos na cultura sensíveis e aparentemente o efeito paradoxal é que os homens estão cada vez mais agressivos, ou que a violência doméstica contra as mulheres aumenta, etc. Bom, eu não sei se é porque está sendo registrado e antes não estava, não faço ideia, mas não me surpreenderia se estivesse aumentando de fato, porque eu tenho constatado no consultório, inclusive, entre adolescentes, os meninos, digamos, 14, 15, 16, já não estão mais sabendo como se comportar para poder serem homens, não? E já não sabem mais como agir, o que se espera deles, o que as meninas esperam deles, o que a família e a sociedade espera deles. As meninas, está acontecendo, e isso estou constatando na clínica, no consultório, há não menos de 10 anos, uma coisa que eu chamo, entre as mulheres, de lesbianismo reativo, que são, em geral, meninas novinhas, que não são lésbicas,
mas que se arranjam entre mulheres pela falência absoluta dos meninos. Uma me dizia, cara, não aguento mais. Ou ficam violentos, ou broxam, ou não sabem o que fazer. Bom, chega, aí se namoram e fica entre meninas, mas por isso chamo lesbianismo reativo. É reativo à falência masculina. E a falência masculina vem de que estão sendo tão atacadas todas essas identidades constituídas historicamente do que era ser homem ou que era não ser homem, que o pessoal já está como se diz em Buenos Aires, como turco na névoa. Turco na névoa. Na névoa. Ou seja, sem saber para onde ir. Esse seria uma espécie de ataque contra as identidades. Bom, isso provoca muitíssima agressividade. Quanto mais contestado seja o lugar que os homens acreditavam estar garantido, mais violentos ficam por reação, etc. Isso acaba sendo um círculo vicioso, na minha opinião, né? Matheus, você consegue citar algum momento dessa relação com eles de vulnerabilidade que você quebrou as pernas, Matheus, assim, que você... Relação com quem? Desculpa. Com seus filhos. Sim. Na relação com meu pai, que também é uma transferência de masculinidade, né? Bom, eu sempre, por ser uma pessoa analisada, me fiz um discurso de que eu jamais espelharia num filho meu as minhas vontades. Uhum. Né? Porque acho isso absolutamente errado e tal, uma coisa antiga, que o pai tem um filho para solucionar os seus problemas e realizar os seus sonhos, e não os sonhos dele, etc. E na relação com meu pai, eu me vi obrigando meus filhos muito cedo a estarem, meu pai, a gente se vê pouco, a tratarem eles de uma determinada forma, enfim, eu pedi coisas deles que não eram naturais para eles, né? Enfim, me vi fazendo exatamente o que eu disse que jamais faria, né? Uhum. E foi em determinado momento que foi Paulo até que me acordou, falou, olha o que você está fazendo. E eu falei, caramba, é verdade, eu estou sacrificando a vontade dos meus filhos pela minha vontade. Então, e são vários momentos que você acha que você nunca vai fazer aquilo, você acaba fazendo. São vários mordidas de língua, digamos assim. Paula, o que você acredita que herdou da sua relação com seu pai na criação de seus filhos? Eu perdi meu pai muito cedo, né? Meu pai, eu perdi com 8 anos, mas o que eu mais me lembro é que o meu pai ficava em casa cuidando da gente, né? Cuidando de mim, e a minha mãe é quem ia trabalhar e quem botava, digamos, tudo dentro de casa, né? E eu lembro que meu pai era muito carinhoso com os filhos e muito brincalhão, e eu acho que Matheus é muito assim também, né? Dizem que Freud explica esse tipo de coisa. mas eu acho que é isso assim, que eu vejo. Matheus, você está falando muito da Paula, dos meninos, você já falou um pouco dessa questão da casa, né? Como é que isso te ensina, de alguma maneira, um outro lugar, né? Como é que você divide entre as viagens a trabalho, no cinema, TV, publicidade, em várias partes do Brasil, e essa rotina da casa? Olha, isso é uma coisa, é uma loucura, né? A gente não tem rotina, né? Isso, como achar a rotina dentro da não rotina, né? O que não pode deixar de ser rotina, né? Se acordar, dormir, botar as crianças para a escola, escovar dentes, e o que é maleável, né? De repente, uma viagem de 1 mês, 2 meses, e aí fica sem ver, e como é que você volta para ver, e etc, né? Então é complicado, ainda mais que eu e Paula somos atores, né? E, portanto, nenhum dos dois tem a rotina, mas ao mesmo tempo, por causa disso também, é mais fácil. Agora, inclusive, esse ano a gente teve essa situação de eu estar viajando aos finais de semana com a peça, e quando acaba essa rotina, aí começa ela com a peça dela. Então a gente acaba que reveza também nesse papel de estar com as crianças e de manter a casa funcionando.
Acho que eu respondi. É engraçado que quando eu estava te fazendo a pergunta, me veio uma sensação de que eu já ouvi tantas vezes essa pergunta para mulheres, Uhum, né? Tipo assim, como é que uhum. você se desdobra entre a sua Não, e a profissão e... verdade, é verdade, é verdade. E a verdade, vou te falar, que a verdade é que até algum tempo atrás, meses, ou talvez anos, a Paula trabalhava muito menos do que eu. Né? Tinha muito menos trabalho, oportunidades mesmo de trabalho. Então ficava muito nessa função, que é claro que incomodava ela, de não estar trabalhando e de estar nessa função, vamos dizer, preconceituosa, não, enfim, nesse lugar que coloca a mulher de ficar em casa enquanto o marido sai para trabalhar. Né? Sim, E você é o hoje, arrimo, né? depois de Você é o muito tempo, sustento, pois né? é. Mas depois de muito tempo, ela hoje trabalha tanto quanto eu e a gente fica se dividindo mesmo nessas funções. Isso é maravilhoso. É É maravilhoso, é maravilhoso. uma conquista Porque aí dá dela. liberdade para os dois, né? Na verdade, né? Você não se sente também sobrecarregado de Exatamente. segurar essa onda sozinho, nem ela, né? E nem cobrado, e nem, Exato. sabe? Porque tem realmente meses que eu fico muito distante, mas aí agora tem meses que ela fica também e que eu posso estar mais próximo, etc. Teve algum momento da sua vida que você se percebeu machista? Você já citou alguns momentos aqui, mas Sim. ou com algum comportamento ou pensamento em relação às outras minorias que você tomou consciência? Eu não vou lembrar agora, mas com certeza, e são pequenas coisas que a gente vai tropeçando no dia a dia, né? As pessoas que se perguntam, né? Que se auto-perguntam, né? E querem se conhecer e querem melhorar enquanto pessoas, porque eu acho que existem esses dois tipos de pessoas, quem veio aqui a passeio e quem veio para realmente arregaçar as mangas e fazer alguma coisa dessa existência tão breve, né? Eu acho que eu sou dessas, então... Estou sempre tropeçando em preconceitos e coisas assim, me questionando e falando, olha só como é que eu reagi dessa forma, nessa situação e coisa e tal. Eu acho que até a minha gênese de ser ator tem a ver com isso, né? Com estudar e refletir sobre as ações e reações do ser humano. Lugares Comuns, com Ricardo Goldenberg. A heteronormatividade supõe que a estrutura de meu desejo foi condicionada culturalmente por educação ou por uma espécie de... por uma cultura que propõe determinados lugares e comportamentos para homens e mulheres. A heteronormatividade desconhece que o desejo humano é inconsciente essencialmente. Ou seja, que ninguém escolhe o modo como deseja. Sim. Então, é fato. Outro dia me dizem, bom, ok, por que é tão difícil para um pai receber com alegria que seu filho homem, seu único filho homem é homossexual? Por que é tão difícil? Depois vem, não, mas eu amo ele, etc. Eu aceito, meu filho, a tua decisão. Será que ele decidiu? A partir de agora sou gay. Bom, então, duas coisas. Por que é difícil para o pai? Porque ele não consegue mais se identificar com seu próprio filho. Então, é um problema do pai, que não consegue fazer de seu filho homem seu espelho. Então, o trabalho de luto que ele tem que fazer não é a tragédia de ter um filho homossexual, senão a tragédia de que ele não tem mais âncora, suporte para a sua própria identificação. Essa ideia de, bom, eu vou ser médico como meu pai. Sim, a alegria de meu pai é médico, ou então poderia ser o ideal. Meu pai era analfabeto e trabalhou feito um cão para eu fazer universidade, e a alegria dele que eu fosse médico. Aí eu me transformo em artista plástico e ele tem uma depressão feroz, porque tudo que ele sonhou, claro, porque sonhou para ele que o filho ia reivindicá-lo. Digamos, o filho faria o que ele não conseguiu fazer. Aí o filho faz qualquer outra coisa que ele acha um porre e ele tem que fazer o luto dos seus próprios ideais em relação a seu filho. Problema do pai. Agora,
A constituição do desejo é inconsciente. Você sabe como deseja, mas no fundo não é eu desejo a partir do ego. Meu ponto é, não há previsto um caminho dado nem pelos genes, nem pela cultura apenas. Então, pretender legislar desde a cultura ou desde a lei como isso tem que ser ou deixar de ser me parece um mal-entendido catastrófico. Aspas. Os homens são especialmente vulneráveis em relação a esse padrão, uma vez que o ideal de masculinidade em nossa cultura é de força e invencibilidade. Quando confrontados com suas insuficiências, os homens costumam usar a raiva para se desviarem da responsabilidade. Pela raiva, sentem-se temporariamente resistentes e poderosos, encobrindo qualquer sentimento de fraqueza decorrente do fracasso pessoal. Ao culpar os outros, eles também podem se sentir como vítimas, dos humores erráticos ou da língua afiada da esposa, por exemplo, o que, por sua vez, legitima sua raiva. É um ciclo que pode levar a um comportamento verdadeiramente vicioso. Kristin Neff, no livro Autocompaixão. Mateus, você sente que todas essas articulações nos últimos tempos em torno das masculinidades, essa abertura para se questionar o lugar do homem na sociedade, mudaram algo nas rodas dos amigos, nas conversas da família, nos bastidores do trabalho ou na escola dos filhos? Eu acho que sim. Eu tenho visto isso nos meios de comunicação também, né? Eu inclusive estou fazendo a peça com gente de 20 anos e eu já vejo uma cabeça bem diferente. Estou fazendo uma peça com o Luiz, que é um pouco mais velho que eu, e com 4 meninos que têm na casa dos 20. E eles têm uma visão diferente do que é politicamente correto, o que não é politicamente correto, do que pode se falar, o que não pode. É uma visão diferente e... não sei, é diferente. Eu olho com curiosidade também, porque sou de uma outra geração, né? Mas acho que ainda estamos exacerbando no momento do esticar a corda, digamos assim, né? Um momento de alguns exageros, porque tem que exagerar mesmo para depois achar um meio termo, né? Sei lá, outro dia eu estava falando sobre a questão do Zé Maia, que é uma questão muito cabulosa, né? Uhum. A pessoa perde a vida para o resto da vida, é isso. Né, eu entendo que seja um comportamento isso e aquilo, mas e aí, você usa a pessoa de bode expiatório de um comportamento, né, aprendido e repetido por tanta gente durante tantos anos. Como é que é? É uma questão muito complicada. Qual é até onde se estica esse elástico, né? Lugares comuns, com Ricardo Goldenberg. Caíram, digamos assim, as fórmulas que já existiam de como se comportar e nada foi colocado no lugar. E aqui te digo a coisa mais importante, talvez, que deixei de lado de tudo que poderia te dizer. Masculino e feminino, na minha opinião, se definem pelo discurso e não pelo corpo. Sim? Aqui entra, cara, uma temática dos analistas que dá pano para manga, é complicada para caramba, mas, digamos, para dizê-lo de um modo simples, é apenas pelo discurso que você pode determinar o masculino e o feminino. Nesse sentido, um discurso que se coloca como fazendo uno, como fazendo unicidade, será um discurso masculino, mesmo que proferido por uma mulher. É um discurso que suporta estar em abertura, sem fronteiras. Na dispersão, será feminino, mesmo que se sustentado por um homem. Então, eu chamaria de masculino qualquer um que se sustente ou na vida, ou na sexualidade, ou na arte, com um discurso fechado, identitário, um e o outro. Isso é masculino. Bom, e um cara pode ser perfeitamente heterossexual e masculino e ser uma mulher discursivamente. Isso não me parece contraditório nada. Então, bom, eu não identifico evidentemente homem e mulher pela sexualidade corporal, nem sequer pelas práticas sexuais. Mas então, são 3 problemas. A biologia quedada,
a cultura que se constrói historicamente e o inconsciente que não está controlado por ninguém. Queria te passar isso com mais clareza. Dizer eu sou eu, como se eu soubesse o que eu sou, é um problema. Qualquer um que esteja muito convicto de saber o que é, provavelmente está bastante mais maluco do que você imagina. Diziam que o louco é aquele que acredita ser Napoleão. Cara, alguém que acredita ser ele próprio, digamos que você se chama João, se João acredita que é João sem absolutamente nenhuma dúvida, provavelmente é um psicótico sério. E o que é o psicótico? Porque às vezes o neurótico e o psicótico as pessoas não entendem a diferença. Um louco, digamos, para não complicar a vida. Tá muito mais louco aquele que acredita que é o que ele é do que alguém que se pergunta o que eu sou. Matheus, quando eu falei que ia conversar com você, eu pedi para as pessoas me enviarem algumas perguntas. Oba! E a Soraya Azevedo, por acaso minha irmã... Olha só, coincidência. Coincidência, né? Azevedo é um sobrenome tão difícil, né, de achar nesse nosso país. Excelente, Ela pergunta... De A a Z. Ela perguntou se na sua educação familiar... se a sua educação familiar o incentivou a ser um homem que demonstrasse afeto, inclusive por outros, mesmo não parentes? Ah, sim. Eu não sei nem se foi só familiar, mas familiar também. Mas principalmente eu acho da roda. Quando eu fui para a galera do teatro mesmo, eu fui entendendo que eu podia abraçar meus amigos homens, que eu podia beijá-los também. E encontrando prazer nisso, porque era uma coisa que eu não tinha na escola, mas também, enfim, porque eu fui criado pela minha mãe, né? Uhum. E mais tarde entrou meu padrasto na parada também. Com quantos anos, mas Matheus? eu não tive essa coisa quando eu tinha 11 anos. 11 para 12, meu padrasto... Nossa, pré-adolescência ali, né? E é isso. Escuta aqui. Matheus, você tem alguma dica de livro, filme, série, documentário que trata dos assuntos relacionados ao que a gente está conversando? Olha, algum que seja bom, né? Porque tem um que é uma bobagem, mas é divertido. Que é um francês, eu não sei o nome agora. Você vai ter que procurar aí. Se eu fosse um homem fácil, alguma coisa assim? Eu acho que é isso. Eu achei divertidíssimo, gente. A gente vai descobrir. É uma graça. Que tem Netflix, né? A gente vai descobrir o nome e vai postar aqui junto com o podcast. Bota aí no meio do Se eu fosse um homem fácil, se eu fosse... Alguma coisa assim, é um filme francês divertidíssimo. Eu vou botar, é esse mesmo. Por que esse, Matheus? Porque esse é o mais... Conta um pouco, sem contar o spoiler, conta um pouco do que é a história do filme. A história de um homem que bate com a cabeça num poste e acorda num mundo onde as mulheres é que agem como os homens agem hoje, né? E que foram, enfim, ensinados a agir hoje na sociedade. Portanto, você vê mulheres paquerando os homens, as mulheres sendo grosseiras, as mulheres sendo mal educadas, peidando, arrotando, fazendo tudo que é permitido ao homem fazer. E aí faz essa troca do que é masculino, que é feminino na sociedade hoje, bem, como dizer, de uma forma bem engraçada, leve, divertida, então, e acaba ensinando, eu acho, algumas coisinhas também, pelo menos para a grande maioria, né? Eu não sou um homem fácil. Pronto, é isso. Pronto, é esse filme. Cá entre nós, o que são as masculinidades por Matheus Solano? Meu Deus... Porque se você bota no plural as masculinidades, você já tira de mim o meu sentido tão pueril do que é masculinidade, né? Que seria esse lugar da decisão, do imperador, enfim, esse lugar antigo, né? Então, não sei. Eu não sei o que seriam as masculinidades por Matheus Solano. Meu Deus, tem que ser uma resposta curta, né? Não, já foi incrível a sua resposta, você não tem ideia. Ah, é? Já, super. Então, por favor, vamos seguir. Fora do mar. Matheus, você já se sentiu fora do mar?
Uau! Ah, sim, com certeza, principalmente na infância, na escola, com alguns momentos. E a ideia desse podcast é explorar e conhecer as mais diversas formas de vivenciar as masculinidades, evitando formular um modelo novo que possa aprisionar ainda mais e impor regras sobre como deve ser um homem. E o Uau! propósito aqui, Matheus, é abrir um espaço de compartilhamento e aprendizado em conjunto. Eu te ouvindo, eu vou aprendendo muito sobre possibilidades que a sua vida te trouxe que jamais eu teria como aprender sozinho só com a minha vida. Demais, incrível. E quem que você gostaria que participasse dessa nossa conversa aqui no podcast, Matheus? Olha, eu pensei no meu amigo Davi Júnior, que é homem e é negro. Então eu acho que a gente fala com uma outra parcela, assim, e com uma outra masculinidade também, bem em cima da qual há muito preconceito. Então acho que pode ser bem rico. E você, Paula? Olha, eu gosto muito da Renata Corrêa. Eu gosto muito de ler. Eu acho que, sabe quem que você podia chamar para falar sobre isso? Interessante. O Davi. Ou então alguma mulher negra também interessante para falar sobre isso para um negro, porque a gente está num lugar de privilégio, né, apesar de tudo. E eu acho que ouvir o que é a masculinidade para esse tipo de homem ou para esse tipo de homem não, mas para um homem que está em outro lugar, né? Tem outros problemas também. Onde é que isso entra, né? É que entra o fato da masculinidade para uma pessoa que sofre preconceito, né? E tanta desigualdade social. Acho que seria isso. Assim, agora, alguém para te falar um nome, deixa eu pensar. Tem o Davi, que é muito legal, que é um ator incrível. E tem... Cara, acho que é o Davi. O Davi. Eu digo o Davi. Pronto. Maravilhoso, a mesma indicação do Matheus. Mentira. Não, mentira. Matheus não indicou o Davi. Tô aqui com o Conrado de testemunha, a gente se olhou e falou, o próximo convidado, não sei se no próximo por conta de agenda, mas com certeza ele já estamos em contato para poder gravar essa conversa. Que legal. Matheus, queridão, para fechar, como é que faz para te achar nas redes, divulgar o trabalho que você está fazendo agora, suas ações e iniciativas voltadas para as questões ambientais? Excelente. Bom, eu tenho meu Instagram, eu queria que todo mundo me seguisse ali no Matheus Solano Oficial, com um S só, Matheus Solano Oficial. E bom, eu tenho sempre, né, é bom falar, escolham as suas ODS. ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um acordo que a ONU fez com mais de 190 países para a gente tentar ter um mundo melhor e mais justo até 2030. Então, as ODS são 17 ODS, entre a erradicação da fome, a redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, enfim, são 17 ODS para você escolher uma para ser sua e para você lutar por ela, né? Eu acho que é um norte muito bacana para quem quer realmente fazer alguma coisa para melhorar esse mundo, as ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E, bom, separe seu lixo, né? Acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Separe o seu lixo e descubra como ser cada vez mais sustentável, porque é a única chance de sobrevivência que a gente tem nesse planeta. E seja feliz, temperança, a vida é uma só. Eu estou fazendo Irma Vap, mas eu vou encerrar as apresentações agora e, portanto, volto só no que vem com essa peça, depois de um projeto na televisão, que está aí para acontecer já há muito tempo. Primeira parceria da Globo com a Sony, O Anjo de Hamburgo, vai ser feito em inglês, inclusive. E estamos aí nos preparativos, vamos ver se vai rolar. Maravilhoso. Você pode contar quem que você vai fazer nessa série ou é segredo ainda? Não, nada mais, nada menos do que João Guimarães Rosa. O nosso Salve Minas Gerais, Minas avança. Salve Minas Gerais, Cordisburgo. Isso aí. Maravilha. E é isso, mais uma vez o meu trabalho me levando a estudar mais, a me tornar uma pessoa
mais útil, eu acho. E ele era diplomata, né? Você tá voltando às suas origens mesmo, né? É verdade, é verdade. No momento em que ele era mais diplomata do que escritor, inclusive. Que maravilha. Matheus, a gente está entrando numa plataforma digital. Se o Benjamin escutasse esse podcast daqui a 10 anos, que recado você daria para ele? Daqui a 10, 20, filho. 30? Pô, isso aí é muito emocionante, hein? Não faz comigo. Vou fazer porque eu tô quase chorando aqui. Caramba, filho. Ô, filhão, caramba, 30 anos, filhão, que loucura. Poxa, filho, eu espero sinceramente que você seja um homão incrível e poxa, se puder herdar alguma coisa bacana de papai, que seja aberto também, que seja uma pessoa aberta para a vida, para aprender, curiosa. Como você já é hoje, meu amor, você é uma criança tão incrível, tão solar, tão aberta, tão curiosa, que você continue assim, meu amor. É o que eu desejo para todas as crianças que se tornem adultos mais flexíveis, mais plásticos, menos empedrados. Salve Benjamin, salve Matheus Solano. E você, Paula? Para ela ouvir daqui 20, 30, eu acho que eu diria para ela assim, filha, eu tentei, eu fiz o que eu pude para que a gente tivesse um mundo mais igualitário e eu espero que você tenha muito amor na sua vida e seja muito feliz e lute pelas coisas que você acredita e tenha feito isso até hoje. E para o Benjamin, eu espero que ele seja um homem livre, um homem feliz, um homem sem nenhuma amarra e um homem justo. E que se ele for tudo isso, ele está de parabéns que ele conseguiu passar por tudo sem cair em nenhuma, não vou falar tentação porque eu não gosto dessa palavra, sem cair em nenhuma armadilha é fácil, porque nem sempre o caminho mais fácil é o melhor caminho, é o mais justo e é o mais completo. E também, claro, que eu amo ele e que tomara que eu tenha conseguido com que ele entendesse que o amor é o que salva o mundo. Paula, brigadíssimo, você falou super lindo, muito lindo. Que bom, querido. E mesmo nas distâncias de tempo e de encontros e de pontes aéreas aí, você sabe que eu te admiro muito e torço muito por esse casal foda que vocês são, para além de qualquer padrão de modelo ou de exemplo para alguém, da forma como vocês vivem as suas identidades e as suas liberdades e como vocês se constroem como pessoas. Acho muito foda. Obrigada, meu amado. Meu querido, muitíssimo obrigado por toda essa partilha, esse tempo aqui comigo. Você não faz ideia o quanto é importante não só te ouvir, mas ver que tem possibilidades e temos saída, né, para continuar na nossa profissão e mais do que na nossa profissão, abrindo frentes de reflexão e de ideias que possam manter o mundo viável para todo mundo, né? É isso, exatamente isso. Obrigado, Paulo. Vida longa ao programa. Obrigado, querido. Gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que colaboraram direta e indiretamente para que esta nova cria nascesse, em especial aos nossos primeiros convidados, Matheus Solano, Paula Brown e Ricardo Goldenberg. E também não posso deixar de agradecer Maria Fanquin, Vitor Vieira, Nino Alexandre, Sérgio Lage, Juliana Dias e Carolina Braga. Bom, nosso primeiro episódio fica por aqui e o Ao Masculino é feito por Conrado Góes na trilha sonora original, gravação, edição e mixagem, Glaura Santos na identidade visual e arte e eu, Paulo Azevedo, na idealização, produção, roteiro e apresentação. Esse podcast conta com a colaboração da sua companhia e é realizado pela Concultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até o próximo encontro.